Isso é um servomotor. É utilizado em aplicações de engenharia de precisão e utiliza a eletrônica interna, assim como as engrenagens mecânicas, para conseguir um controle preciso. Por isso, neste vídeo vamos aprender como eles funcionam e também como programar. Um servomotor tem um aspecto semelhante a este. Converte energia elétrica em energia mecânica. Esse tipo de motor é utilizado para um controle preciso, podendo ligar-se diferentes acessórios para conseguir isso. Controlamos a posição de um servomotor através de um controlador. Assim, muitas vezes ele é utilizado na robótica, automação e até na direção de carros de controle remoto. Geralmente, quando ligamos um motor de corrente contínua a uma fonte de alimentação, este apenas gira constantemente, mas um servomotor é diferente. Estes não rodam instantaneamente. Em vez disso, são enviados sinais que dizem ao motor exatamente até que ponto deve rodar. Normalmente, o motor irá rodar apenas 180 graus. Mas podemos obter valores menores ou maiores. Estes são do tipo circuito fechado. Existe geralmente um pino no interior para parar fisicamente o motor de continuar a rodar. Alguns servomotores não têm isso e são capazes de rodar 360 graus. Estes são conhecidos como tipo de laço aberto. O laço fechado proporciona maior controle e estes são utilizados com mais frequência. Por isso, neste vídeo, vamos focar nesse tipo. Na lateral do servomotor, costumamos encontrar um valor de peso. Este não é o peso do motor. Ele representa o binário do motor, ou quanta força ele pode aplicar. Esse pequeno motor tem uma classificação de 9 gramas. Este maior tem uma classificação de 25 kg. Esta é a força que o servomotor pode aplicar a uma alavanca. Em geral, encontramos esta medida em quilogramas de centímetros ou onças. O que isso significa? Bem, por exemplo, este servomotor é classificado para 25 kg. Portanto, a 1 centímetro do eixo, pode suportar 25 kg. Mas a 2 centímetros, só pode suportar 12,5 kg. E a 3 centímetros, só pode suportar 6,25 kg. Podemos encontrar mais informações na ficha de dados. Neste exemplo, vemos que pode ser ligado a um alimentador de entre 4,8 volts a 7,2 volts. Quanto maior for a tensão aplicada, maior será o binário. Logo, mais forte será o desempenho do motor. Mas, como podemos ver, o motor tem limites e irá estagnar se ultrapassarmos esses limites. Quando o motor para, vemos que a corrente aumenta dramaticamente. A corrente de funcionamento depende da carga aplicada, bem como da tensão. O motor consome mais energia quando se move. Usa muito pouco para manter a sua posição. Quanto mais alta for a tensão aplicada, mais rápido irá rodar o motor. Medimos a rotação em segundos usados por 60 graus de rotação. O tamanho físico do servomotor aumenta com a classificação de binário. Isso se deve ao fato de necessitar de engrenagens maiores e de um motor elétrico maior para conseguir. Vamos olhar para dentro de um para ver as peças principais e depois compreender como funciona. Também já cobrimos motores passo a passo e motores de corrente contínua anteriormente. Veja os links abaixo. Quando olhamos para um servomotor, vemos a caixa principal, com as ligações elétricas entrando na lateral. Neste caso, o fio vermelho é o fio de tensão positiva, o fio castanho é o terra e o fio laranja é o fio de modulação do sinal de largura de pulso. Essas cores variam de acordo com o fabricante. Na parte superior encontramos uma pequena engrenagem estriada. Podemos ligar vários acoplamentos a isso para fazer o uso da rotação. Dentro da unidade, encontramos primeiro uma série de engrenagens e estas são suportadas por alguns rolamentos. De um lado temos a saída e do outro temos a entrada. A entrada é ligada a um motor CC que aciona as engrenagens. Esse conjunto é conhecido como um trem de engrenagens composto. As engrenagens são dispostas desta forma para assegurar um design compacto. O motor tem uma alta velocidade de rotação, mas um binário baixo, de modo que as engrenagens ajudam a converter isso numa saída de baixa velocidade, mas binário elevado. Neste exemplo, há uma engrenagem de pinhão de 11 dentes de motor, que se liga a uma engrenagem de 61 dentes que está diretamente ligada a uma engrenagem de 12 dentes. Isso se liga a uma engrenagem de 48 dentes que está diretamente ligada a uma engrenagem de 13 dentes.
Isso se liga a uma engrenagem de 47 dentes que está ligada a uma engrenagem de 13 dentes. E isso se liga à engrenagem final que tem 42 dentes. Assim, para este exemplo, utilizando alguns números arbitrários, se a entrada for de 259 RPM com 1 Nm de binário, então a saída será de 1 RPM mais 259 Nm de binário. Portanto, convertemos o binário baixo de alta velocidade em um binário alto de baixa velocidade. Verificam-se perdas que propositadamente ignorei para este exemplo. Já abordamos a forma de calcular isso no nosso vídeo anterior sobre comboios de engrenagens. Confira, links abaixo. O motor CC está ligado a uma pequena placa de circuito dentro da unidade. Isso controla a rotação do motor, bem como o sentido de rotação. Está também ligado à placa de circuito um potenciômetro. Este se liga à engrenagem de saída do servo. Esta é apenas uma resistência variável. À medida que a engrenagem final gira, faz girar o potenciômetro, que altera a resistência, e a placa de circuito lê isso para conhecer a posição de saída. Vamos ver como isso funciona. Mas primeiro, onde você já viu esses motores utilizados ou para que os utilizaria? Conta pra gente na seção de comentários abaixo. Um controlador envia um sinal para o servomotor que determina para que posição deve rodar. O controlador pode ser algo como um Arduino, ou mesmo um simples servoteste. Este é um sinal de modulação de largura de pulso, o que significa que envia impulsos de tensão ao longo do fio. A largura do impulso pode ser variada. É semelhante a se pressionarmos um interruptor para ligar e desligar uma luz. Quanto mais tempo pressionarmos o interruptor, mais longo será o impulso da eletricidade. Estes impulsos são enviados a cada 20 milissegundos. Por isso, temos cerca de 50 impulsos por segundo, ou seja, 50 Hz. Podemos usar um osciloscópio para ver estes impulsos. Por exemplo, este é o sinal enviado por um Arduino. E este é o sinal do servoteste. A largura do impulso determina a posição do servo. Se enviarmos um impulso largo, o servo move-se para a esquerda. Se enviarmos um pequeno impulso, ele roda para a direita. Podemos nos deslocar para qualquer posição entre estes dois pontos simplesmente alterando a largura do impulso. Enquanto o impulso permanecer inalterado, o motor manterá sua posição. Assim que houver uma mudança, o motor servo se move. Podemos ver aqui que ao rodar o mostrador no servoteste, está alterando a largura do impulso e a posição dos servomotores muda para se alinhar com o sinal. Ao aumentar a tensão da fonte de alimentação, a altura do impulso também muda, mas a posição do motor permanece a mesma. Se utilizarmos uma placa Arduino, podemos executar um programa para controlar a posição. Podemos inclusive utilizar um potenciômetro para controlar a posição manualmente. Aprenderemos a construir isso mais tarde no vídeo. O sinal entra na placa de circuito dos servos e é convertido para uma tensão. Passa por um comparador e depois para um condutor de motor. O condutor do motor controla a rotação do motor CC. Utiliza um circuito interno de ponte H para controlar o sentido de rotação, quer no sentido horário ou anti-horário, para chegar à posição desejada. Esta rotação faz girar as engrenagens, o que faz girar também a engrenagem final e o servo-braço. Ligado à engrenagem final está o potenciômetro. Pode reconhecer um potenciômetro mais parecido com este. Eles funcionam essencialmente da mesma forma. A resistência aumenta e diminui entre um valor mínimo e máximo à medida que o braço é rodado. Pode ver aqui que o multímetro está medindo a resistência e quando eu viro o eixo, a resistência muda. Isso atua como divisor de tensão. Se aplicarmos uma tensão através do potenciômetro, por exemplo 5 volts, podemos então medir a mudança de tensão devido à resistência variável. Esta mudança é proporcional à sua posição. Quando o braço é totalmente virado para a esquerda, a tensão é de 5 volts. No centro é de 2,5 volts. E quando é totalmente virado para a direita, é de 0 volts. O potenciômetro é também ligado ao comparador da placa de circuito interno e a tensão é monitorada para fornecer feedback.
temos conhecimento de que a resistência muda entre o valor mínimo e o máximo à medida que o mostrador do potenciômetro é rodado, pelo que o comparador vai comparar a tensão do potenciômetro com a tensão do sinal do controlador. Caso haja uma diferença, então o motor rodará até que a diferença seja próxima de zero. Nesse caso, o servo sabe que está na posição correta, pelo que espera lá até haver outra mudança. Aprenderemos a controlar um servomotor já em seguida. Vamos aprender a programar um Arduino para controlar um servo utilizando um potenciômetro. Para isso, vai precisar de um Arduino, uma breadboard, um servomotor, um potenciômetro, alguns fios e uma fonte de alimentação. Primeiro é necessário ligar um fio da porta de 5 volts à calha positiva da breadboard. Depois, ligar outro fio da porta do terra à calha de terra. Em seguida, ligar a parte da calha de 5 volts ao lado esquerdo do potenciômetro. Depois, ligar o lado direito à calha de terra. Em seguida, ligar o pino central à porta A0. Daí, ligar a partir da calha de 5 volts ao servomotor. Depois, ligar o fio terra ao servo. E, finalmente, ligar o fio de sinal à porta 9 do Arduino. O circuito deve ter o seguinte aspecto. Então, agora precisamos ligar o Arduino ao PC e escrever o código. Pode baixar o meu código do Arduino gratuitamente, links abaixo para isso. O código básico é muito fácil, basta escrever isso na parte superior. Isso diz ao Arduino que estamos utilizando comandos da biblioteca de servos pré-feita. Depois precisamos criar um objeto, basicamente declaramos o nome do servo para podermos lhe dizer o que fazer. Vou chamá-lo de servo1. Depois dizemos ao Arduino qual dos seus pinos está ligado ao servomotor. No nosso caso, temos o pino 9. Escrevemos isso mesmo. Agora, como estamos utilizando um potenciômetro externo como dispositivo de entrada para controlar o servomotor, precisamos declarar isso também. Assim, escrevemos isso, o que apenas permite ao Arduino saber qual a porta que irá receber um sinal. Depois, escrevemos esta linha de código. Isso apenas liga o servo nomeado ao pino que também declaramos. Em seguida, escrevemos este código. Isso diz que precisamos ler o valor a partir da entrada analógica do potenciômetro, que está ligada à porta A0. O Arduino lê a tensão através desse pino, mas não compreende a tensão, porque esta é uma porta de sinal analógico. Assim, irá gerar um número entre 0 e 1023, dependendo da tensão. Quando o potenciômetro está todo para a esquerda, recebe a tensão completa, pelo que é 1023. Quando o potenciômetro está todo virado para a direita, está a 0 volts, pelo que lemos 0. O valor muda à medida que rodamos o mostrador. Contudo, o servo não compreende esse número. Quer saber um grau de rotação entre 0 e 180 graus. Portanto, isso está criando um mapa ou escala de conversão para dizer que se o sinal for 0, então a posição é 0 graus. Se o sinal for 1023, então a posição deve ser 180 graus. A linha final apenas envia a informação para o servo, escreve para o servo para lhe dizer o que fazer. Então enviamos este código para o Arduino e pouco depois podemos controlar a posição do servo com o potenciômetro. Assim que compreender isso, poderá fazer circuitos mais avançados. Veja agora um dos vídeos na tela para continuar aprendendo a engenharia. E eu te encontro lá para a próxima lição. Não se esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok e em theengineeringmindset.com.